Não é? Porque, assim, tem pessoas que têm aquele desejo, mas no dia a dia você vai ver que não é para ela, né? E a gente está aqui nessa tarde falando sobre isso. Por que Orphan Sunday, na realidade, né? Porque um dia dedicado aos adolescentes, crianças vulneráveis e tal. Infelizmente, talvez a gente pode pensar que precisa de um dia para essa conscientização, porque a gente tem um número muito alto de crianças e adolescentes no Brasil e no mundo, onde é grande o número, mas o número de igrejas e de cristãos é maior. E esse número de órfãos vulneráveis, ele pode chegar a zero se a igreja cumprir o seu papel. Eu fiquei tão impactada com isso, eu ouvi isso lá no Descende. Sim, né? sim. Eles falando sobre isso e tal, né? E eu fiquei Isso. impactado. Falei, meu Deus, se os cristãos decidissem adotar, todas não teria mais crianças. Se uma igreja, Máurea, adotasse um adolescente ou uma criança, às vezes não é uma pessoa, uma família, uma igreja adotar um, já seria suficiente. E o Orphan Sunday, ele acontece no segundo domingo de novembro, que é uma mobilização em 123 países hoje já, que fazem sempre nesse dia, né, se reunindo todas as igrejas ao redor do mundo para isso, para trazer essa mobilização. E foi um pastor africano que teve isso, teve esse desejo, essa iniciativa, e esse ano já é a 21ª edição do Orphan Sunday, né? E eu queria só falar rapidamente desses números. A gente fez no domingo retrasado, nos 4 cultos, levando a igreja a orar, e entender a diferença que pode fazer em relação a isso. E quando a gente fala a diferença, não é só na adoção, tem outros meios que a gente vai poder falar aqui depois. Então, hoje, a gente tem 150 milhões de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade pelo mundo. E 150 milhões e 2 bilhões de cristãos. Ou seja, meu Deus, podemos fazer a diferença. Vai faltar órfão para ser adotado. Vai faltar órfão para ser adotado. E no Brasil são 30 mil de crianças em abrigo, sem contar as crianças na rua, né? Mas são 200 mil igrejas cristãs. Então também a gente pode fazer a diferença. Não é? É isso. O Orphan Sunday ele tem esse objetivo. Porque Orphan de Orphan Sunday é um domingo dedicado a isso, a essa mobilização, né? E porque quando a gente olha na palavra, Deus pediu para que a gente cuidasse dos órfãos, né? E a gente fala do órfão, às vezes um órfão cristão que os pais morreram, mas estão na igreja, a igreja cuidar, a igreja acolher, não só esperar às vezes a família. O órfão que está dentro de um abrigo, sem uma família ali também, porque mãe e pai deixaram, porque foram seguir a vida, porque foram por o caminho do vício, o abandono, enfim. Então a gente tem que ter essa conscientização do chamado nesse sentido de cuidar. Nem sempre é pela adoção, mas o cuidado.